Vladimir Putin está muito interessado em alimentar as tensões que culminam na ameaça de guerra entre Venezuela e Guiana. A Rússia busca desestabilizar aliados dos Estados Unidos, reviver temores históricos e consolidar sua influência na região. Enquanto isso, a América do Sul se torna o palco de uma guerra híbrida que desafia não apenas fronteiras, mas também o equilíbrio global de poder. O principal interessado nas ameaças de guerra da Venezuela contra a Guiana se chama Vladimir Putin. E também não é necessário que o aliado venezuelano, Nicolás Maduro, efetivamente invada o país vizinho, pois a atual confusão instalada já é suficiente para alcançar alguns dos objetivos russos na América Latina. Isso inclui desestabilizar aliados e interesses econômicos dos Estados Unidos, avivar temores históricos de interferência americana e criar espaço para a influência geopolítica russa na região. A meta a longo prazo é acelerar o declínio do poderio americano e estabelecer uma ordem multipolar dominada por autocracias. Oficialmente, Moscou se opõe a uma escalada bélica entre Venezuela e Guiana, declarando que as partes devem se abster de ações que desequilibrem a situação e causem danos mútuos. Entretanto, a parceria estratégica entre Rússia e Venezuela não permite tal neutralidade. Além do intercâmbio militar, foi anunciado recentemente um plano conjunto para restaurar a produção diária de petróleo que as estatais russa e venezuelana tinham até alguns anos atrás. Os dois países também estão ampliando a integração de um sistema de pagamento digital para contornar sanções internacionais e reduzir a dependência do dólar em transações externas. Nos bastidores, a Rússia tem estimulado as tensões entre Venezuela e Guiana há muito tempo, através de sua máquina de desinformação e agitação cibernética na América Latina. Além disso, é um erro subestimar a capacidade das estratégias de guerra híbrida da Rússia de desestabilizar a América do Sul, o que vai contra os interesses brasileiros. A Rússia cultivou uma relação com a Venezuela desde o governo de Hugo Chávez, estabelecendo joint ventures e acordos que ajudaram a Venezuela a exportar petróleo bruto, desafiando as sanções dos Estados Unidos. Para Putin, uma crise entre os países poderia distrair ainda mais o já instável apoio do Congresso americano à Ucrânia, reforçando a narrativa de uma hegemonia dos Estados Unidos em declínio. Além disso, a estratégia da OPEP+, de restringir a produção de petróleo está desmoronando, incentivando o aumento da oferta, principalmente dos Estados Unidos. A Guiana representa uma fonte crucial de novos suprimentos concorrentes, projetada para contribuir com 16% do crescimento líquido do suprimento de petróleo até 2028, segundo a Agência Internacional de Energia. Qualquer interrupção nesse fornecimento é útil para as tentativas da Rússia, como parte da OPEP+, de manter os preços altos e financiar sua máquina de guerra. Seria ainda mais vantajoso se as riquezas do Essequibo pudessem ficar sob o domínio da Venezuela. Um fato obscuro sobre a OPEP+, é que nos anos seguintes à sua criação em 2016, a disciplina na produção de petróleo se deveu em grande parte ao colapso da Venezuela, um dos membros da velha guarda da OPEP. Na disputa pelo Essequibo, cada passo estratégico dos protagonistas, Venezuela e Guiana, é monitorado com atenção desde o referendo venezuelano para anexar o território, realizado no início de dezembro. No último sábado, dia 9 de dezembro, Nicolás Maduro, da Venezuela, e Irfaan Ali, da Guiana, concordaram em realizar uma reunião para discutir a disputa territorial. Contudo, o foco global, especialmente na América Latina, não se limita aos dois países. Os Estados Unidos, juntamente com o Brasil, desempenham papéis cruciais nessa crise diplomática. O governo dos Estados Unidos é um importante aliado político e econômico da Guiana, enquanto a Venezuela está envolvida em delicadas negociações para obter alívio das sanções econômicas americanas, em troca de concessões eleitorais e garantias de direitos humanos. De acordo com informações da BBC News Brasil, apesar do anúncio de movimentações militares pela embaixada americana em Georgetown, na quinta-feira, é improvável que o presidente Joe Biden priorize a intervenção na região caso a crise evolua para um conflito armado.
A reportagem também diz que seria pouco provável a instalação de uma base militar na Guiana, conforme teme o governo brasileiro. O Kremlin decidiu remover da sua agenda a visita que Nicolás Maduro planejava fazer ao presidente Vladimir Putin na próxima terça-feira, dia 12 de dezembro. Inicialmente, o ditador tinha programado voar para Moscou neste domingo, 10 de dezembro. Apesar do adiamento, a viagem continua planejada para este mês e foi organizada ao longo de meses, sendo acertada durante a visita do chanceler venezuelano Ivan Gil Pinto à Rússia no mês passado, quando o referendo de Essequibo já estava agendado. A decisão de adiamento ocorreu antes da conversa de Maduro com o presidente Lula, no sábado. O Itamaraty expressou à diplomacia venezuelana o desconforto causado no governo brasileiro pela revelação da viagem na véspera. Para o Planalto, a visita de Maduro à Rússia aumentaria a tensão na região, já que a Rússia é adversária dos Estados Unidos, que demonstraram apoio à Guiana. Os americanos têm interesse no país caribenho, onde a ExxonMobil é a principal operadora de campos de petróleo na região em disputa. Com o anúncio, também no sábado, do encontro entre Maduro e o presidente guianense Irfaan Ali, na próxima quinta-feira, 14 de dezembro, a viagem do ditador à Rússia provavelmente será adiada, mas isso ainda não foi confirmado. A visita certamente ocorrerá, considerando que a Venezuela é aliada da Rússia desde os anos de Hugo Chávez, mentor e antecessor de Maduro. O regime de Maduro desenvolveu diversos projetos conjuntos com a estatal russa Rosneft para a exploração de petróleo e tornou-se um importante cliente militar de Moscou, adquirindo desde blindados até caças avançados. No entanto, diante da atual crise, os russos têm adotado uma postura cautelosa. O Ministério das Relações Exteriores em Moscou pediu que tanto a Venezuela quanto a Guiana sigam a diplomacia e evitem ações sobre Essequibo. O recado público não demonstrou um apoio automático a Maduro como era esperado. A comercializadora da âmbar, que é o braço de energia da JF Investimentos, dos empresários Joesley e Wesley Batista, vai importar energia elétrica da Venezuela para reforçar o abastecimento de Roraima. Essa empresa também detém o controle sobre a JBS, a maior empresa de carnes do mundo. A âmbar propôs, e o governo Lula concordou, que o consumidor arque com valores entre R$ 900 e R$ 1.080 por megawatt-hora, dependendo da quantidade importada. Esses preços estão consideravelmente acima dos praticados pela Venezuela de 2001 a 2019, quando o governo de Jair Bolsonaro suspendeu o fornecimento 2 anos antes do término do contrato. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.